Boa noite, como estamos? Tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui no nosso canal Somos Espiritismo e vamos receber como convidado o Moacir, que é do canal Mensagens Kardecistas. Ele vai estar conosco daqui a pouco. Enquanto ele não chega, deixa eu colocar aqui o card, né? Para todo mundo já se orientar. Pois é. Enquanto ele não chega, a gente vai conversando aqui porque eu tentei fazer contato com ele, hoje ele não me respondeu, mas quando eu fiz essa arte, né, e as outras tratativas, ele, né, respondeu, conversou comigo. Então vamos aguardar que ele chegue para que a gente comece, então, né, definitivamente a nossa live. Então, dessa maneira, eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos nos concentrar. Blessed Acessórios. Muito obrigado pela presença, viu? Cristina, muito obrigado também pela presença. Enquanto as pessoas vão chegando, os nossos convidados, né, que vão assistir a live, eu gostaria então de pedir para que a gente possa fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, e assim agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que está nos céus, na terra conosco, sempre ao nosso redor, dentro de nós. Deus está em todos os lugares. Pedir aos bons amigos do mundo espiritual, enfim, que possam estar conosco, nos ajudando, para que a gente possa ter as intuições para realizarmos bem essa live, que nós possamos deixar as ideias fluir e contar com a ajuda desses bons amigos, que eles se acerquem de nós, nos dê tranquilidade, paz e harmonia, para que os temas a serem debatidos aqui possam fluir com, com, com transparência e esclarecimentos. Muito obrigado, se conosco, que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Flávia, aprendiz espiritista, Betânia está aqui, muito obrigado. A Sueli também, muito obrigado. Sônia, aqui mensagem de cadê? O Moacir já está conosco. Vamos chamar o Moacir aqui para a nossa live. Aí a gente já começa. Vamos só esperar o Moacir entrar, tá bom? Ele já está aqui. Estou aguardando aqui o Moacir entrar, tá bom, pessoal? Para a gente definitivamente começar a nossa live. O tema de hoje é entendendo Jesus a partir de Allan Kardec. Por que esse tema? Porque se a gente for pensar bem sobre tudo, todas as obras de Allan Kardec tem o Jesus, tem um entendimento melhor sobre Jesus. Isso, assim, a gente não falando somente as parábolas, né, mas sobre certos detalhes do Cristo, né, sobre certos sinais, né, de Jesus. Então é dessa forma que a gente entende melhor. Porque tem certas passagens que foram atribuídas a Cristo e que ficaram naquela dúvida. Opa, vamos de novo. Acho que ele está com alguma dificuldade para entrar, mas vamos torcer que agora dê certo, né? Para o Moacir entrar aqui conosco e nós realizarmos essa live. Sim, tem certas passagens, né? Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é moral, é estranha moral, que fala assim, né? Quem não odiar seu pai e sua mãe, por exemplo, né? Quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Então isso causa estranheza, né? Explica pra gente que a língua que eles usavam na época, que era o aramaico, era uma língua muito pobre em significados. Então, assim, odiar foi usado no sentido de quê? De amar menos. Não é que tem que ter ódio pelo pai, pela mãe para ser digno do Cristo. Não. Amar menos. E o que é ser amar menos? É menos apegado, sabe? Ter menos apego. O Moacir está com dificuldade para entrar. Deixa eu chamar ele aqui agora para a live. Isso, deixa eu tentar. Vamos ver, né? Espero que ele entre. Moacir, talvez seja bom você ficar perto do modem aí, viu? Da sua internet. Então, assim, amar menos quer dizer ser desapegado. Não ser tão apegado assim, né? A pai e mãe.
Daí que a gente vê que muitos dos sacerdotes, né, que seguiram Cristo, eles não se casaram, né? Tanto assim, os homens e mulheres que seguiram Cristo e vieram como missionários, né, no mundo, não tiveram, assim, não contraíram matrimônio. Não digo todos, mas alguns. Então, assim, nesse sentido que a gente vê, porque dessa forma o trabalho fica mais completo. Gente, eu quero mandar um abraço para todos que estão aqui conosco, viu? Muito obrigado. Estamos só esperando o Moacir entrar. Acho que ele deve estar tendo alguma dificuldade, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Realmente não está conseguindo entrar, né? Deixa eu ver aqui, vamos de novo. Vamos solicitando, né? Bora vai. Aí a Betânia está dizendo, eu também vi ele entrar, mas acho que fica sem som. Eu nem vi ele entrar, Betânia. Nem vi ele entrar. Não vi entrar. Jusa Fontan, muito obrigado pela presença. Betânia, aprendiz espiritista. Venâncio Quitéria, muito obrigado pela presença. Sônia Costa da Silva, muito obrigado. Marisa Zacarias, muito obrigado pela presença. Raquel Silva, boa noite. Monique Spires. Opa, agora acho que foi. Deu. Agora foi. Boa noite, Tudo bem, Ed? Tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Ótimo, eu acho que é algum problema no Instagram, viu? Porque tá super instável, não é internet. Né? Pois é possível. Pode ser. É possível, exatamente. Bem, Moacir é do canal Mensagens Kardecistas, né? Pílulas de Allan Kardec, exatamente. Então, Moacir, eu acabei já fazendo a oração inicial, aí eu gostaria de a gente, antes de começar, você falar um pouco de você, sobre a sua relação com a doutrina espírita e falar também sobre o canal, como é que ele nasceu, né? Quando, qual o objetivo. Você pode explicar para a gente, por favor? Claro, com certeza. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Né? É sempre bom, né, a gente ter a oportunidade de conversar sobre espiritismo, né? E principalmente do jeito que a gente faz, né? Estudando o espiritismo e não simplesmente, né, fazendo só uma oração ou qualquer coisa que o valha, né? Para me apresentar, meu nome é Moacir, né? Eu tenho 44 anos, sou casado, tenho filhos, trabalho com educação, né? E há uns 2 anos fundei esse canal, o Mensagens Kardecistas, Pílulas de Allan Kardec. E a ideia era porque todo dia eu procurava uma mensagem para ler, né? E aí comecei a compartilhar, né? E não queria compartilhar no meu pessoal, criei um, mas assim, de forma totalmente despretensiosa. E foi crescendo, né? E as pessoas foram pedindo, e aí eu fui publicando cada vez mais. E esse ano eu comecei a fazer as lives, né? Tanto de Evangelho no Lar, de palestras, né? Então, hoje a gente já está com quase 200 mil seguidores, né? No início de 2019 eu tinha 1.000 seguidores, aí eu virei de 2019, no dia 1º de janeiro desse ano, eu atingi 30 mil seguidores, e esse ano já, possivelmente até o final do ano, cresça 170 mil, né? Então a gente fecha com 200 mil seguidores. E eu acho que muito disso é por conta do estilo do canal, né? Ele é um canal de estudo, né? E nas minhas lives, nas minhas palestras, eu sempre reforço como é importante a gente estudar o espiritismo. Porque toda vez que a gente não estuda, a gente fica com a opinião do palestrante, do facilitador, de alguém que comentou, e não necessariamente essa pessoa estudou para comentar, né? Não necessariamente essa opinião tem fundamentação, às vezes de verdade é só opinião, né? E aí cria essas distorções que a gente enxerga, né, no espiritismo, que não tem relação com a nossa doutrina. E muitas vezes a gente tem que ficar muito mais, não desmentindo, mas esclarecendo,
do que evangelizando, que seria o nosso papel, né? Entendi, entendi. E me diga uma coisa, você nasceu em berço espírita, você se tornou espírita, como é que é a sua relação com essa doutrina maravilhosa e consoladora? Não, eu nasci num lar católico, né? Pai e mães católicos e também que não católicos não praticantes, assim, né? Então não frequentavam a igreja, não frequentavam as missas, né? Se autodeclaravam católicos. E eu, desde criança, que eu vejo muita coisa, sinto muita coisa, né? E aí alguns parentes que eram espíritas começaram a direcionar, mas também sem qualquer orientação, né? Só frequentavam um centro aqui, frequentavam outro centro ali, né? E tanto que, assim, quando criança eu fiz primeira comunhão, né? Eu frequentei 2 anos o catecismo, fiz primeira comunhão. E aí eu comecei a me interessar pelo espiritismo mesmo quando eu tinha uns 14 anos. Eu ganhei do meu pai um evangelho segundo o espiritismo. Né? Meu pai já também era espírita, e aquilo que eu digo, né? Espírita não praticante. Então, se autodeclara, né? Espírita, mas não pratica, né? Não frequenta centro, não tem as condutas ou a fala, né? Direcionada para isso. E aí, quando eu ganhei, aquilo me chamou a atenção, né? Eu li, assim, muito en passant, e comecei a frequentar um centro aqui, outro ali, né? As pessoas me levavam, mas sem muito interesse. E aí, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a namorar a minha esposa. Agora, em abril de 2021, nós completamos 20 anos juntos, casados, né? 20 anos de casamento. E ela é espírita, de uma família espírita, de pais espíritas, avós espíritas, bisavô espírita. Né? O bisavô dela veio da Itália e trouxe na bagagem, né, os livros da codificação, veio para trabalhar na ferrovia, né? Então ele era bastante espírita, já tinha o culto, já praticava o culto do evangelho no lar. Isso a gente está falando de 80 anos atrás, talvez, né? Talvez até mais. Então, de um lar muito espírita. E aí, com ela, eu comecei a frequentar mais e me interessar mais. Para você ter ideia do quão espírita é a família dela, o pai dela chama Allan Kardec. Nossa. Já é desencarnado. O tio dela chama André Luiz. A tia Célia Helena, a outra tia Alcione, né? Então, de todo esse universo, né? E frequentando, mas assim, eu frequentava também e me autodeclarava espírita. Mas isso pegou mesmo de uns 5 anos para cá, né? Onde eu comecei a frequentar de maneira bastante séria a escola de evangelização. Falei, bom, se eu quero ser espírita, eu preciso de formação. Não dá para ser de qualquer jeito, né? Para falar bobagem. Então eu comecei a fazer a escola de evangelização e a partir daí isso não parou mais. No segundo ano da escola de evangelização, eu fiz o curso para médiums. Já comecei a trabalhar no centro, né? Então aplicando passe, fazendo monitoria. E há um ano eu dou aula também na escola de evangelização, a qual eu estudava, né? Então, assim, eu tenho uma história espírita talvez nos últimos 30 anos, mas efetivamente nos últimos 5. E posso te garantir que a minha reforma íntima comecei nos últimos 2. Então, é tudo muito, assim, muito recente. Entendi. Pois é, Moacir, olha só. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Allan Kardec já começa assim, ó. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Então, assim, se dessas 4 aí pode haver dúvida, tudo, e aquela coisa assim, são motivos de contestação, a moral do Cristo, ela é imbatível, ela é inabalável.
Então, a partir desse momento, assim, a gente pegando o Evangelho, que é um livro assim mais com essa conotação religiosa da codificação espírita, Allan Kardec já disse a que veio, né? Porque ele colocou Jesus bem no centro mesmo e assim foi. O Novo Testamento em peso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. E assim a gente, com o tema da nossa live, né, entender Jesus a partir de Allan Kardec. Isso diz muito sobre o nosso mestre, né, da Galileia. E também o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, na questão 625, diz que o modelo mais perfeito que Deus colocou aqui para nós é um só, Jesus. Então, assim, o que você diz sobre isso, sobre entender Jesus a partir de Allan Kardec? Olha, eu acho que para a gente entender Jesus a partir de Allan Kardec, a gente acho que poderia inverter a questão. Acho que a gente poderia entender Kardec através de Jesus. Né? E principalmente entender quem são essas duas personagens. Né? A gente está falando, quando a gente fala de Jesus, né, é sempre bom a gente comentar que Jesus ele é o governador máximo do nosso planeta. Né? E quando o nosso planeta ele foi concebido, então quando eu estou falando de 4,5 bilhões, com B mesmo, né? 4 bilhões e meio de anos atrás, quando ele foi planejado, né? Jesus já era Jesus. Ele não era um espírito em evolução. Né? Em evolução ele ainda está, porque a lei do progresso é uma lei de Deus, e como, do mesmo que serve para a gente, serve para ele também. Mas ele já era Jesus Cristo. Ele já era da esfera crística. Né? Então, assim, quando a gente... Aí por isso que eu digo que eu acho que a gente pode entender Kardec a partir de Jesus, porque quando Kardec ele foi codificar a doutrina espírita, e quando ele se colocou na posição de cientista, porque a doutrina espírita ela não foi codificada por um filósofo, nem por um religioso, né? Ela foi codificada por um cientista, que na base pura da ciência, ou seja, você testar o mesmo experimento, experimentar, né, a mesma teoria centenas, milhares de vezes, sem variação de resultado, dando o mesmo resultado. Isso é ciência. E o Livro dos Espíritos ele foi escrito dessa forma. Mas não havia possibilidade dele escrever o que foi se ele não tivesse uma base filosófica importante. E essa base filosófica, né, que aí a gente entra nessa questão que a doutrina espírita é uma religião, ciência e filosofia, essa base filosófica ele foi buscar no Novo Testamento. E os espíritos já trouxeram Jesus Cristo como principal e único modelo ao qual nós devíamos seguir. Então eu acho que para a gente entender Kardec, né, a gente só consegue entender através de Jesus. Porque quando Kardec ele fala, se algum dia a ciência desmentir o espiritismo, fiquem com a ciência. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, se em algum momento você duvidar da doutrina espírita, se em algum momento você duvidar das manifestações, se em algum momento você duvidar de algo que seja muito espetaculoso que esteja acontecendo, fique com a moral cristã. Então, eu acho que a hora que a gente começa a entender essa relação dele, né, bastante importante com a moral cristã, a gente já começa a entender essa relação de Jesus com Kardec e de Kardec com Jesus.
E vamos combinar que Jesus já era da esfera crística e já era Jesus como a gente conhece quando o planeta foi concebido há 4,5 milhões de anos atrás. E, obviamente, a gente entende que Kardec também não era qualquer espírito. A doutrina espírita não poderia ser codificada por qualquer espírito, né? E que já não tivesse preparado para aquilo. Pode ser que ele não quisesse, né? E aí entra o nosso livre-arbítrio. Mas que ele estava preparado, ele estava. E você, Ed, o que você acha dessa relação? Eu achei interessante você ter colocado isso, né? Porque a gente sempre, a gente escuta no meio espírita isso, né? Entenda, leia Kardec, entenda Jesus. Eu já vi até adesivo de carro com isso aí, né? E isso é uma das coisas que me chamava a atenção com a doutrina espírita, porque eu também, igualmente você, não nasci em berço espírita, não tive esse privilégio, né? Eu busquei a doutrina espírita ao longo da minha jornada, né? Da minha vida. Então, assim, realmente a gente pensando assim que Jesus, um espírito missionário que veio justamente quando o mundo já estava entrando na condição de provas e expiações, e já para preparar o mundo para ser um mundo de regeneração, pois ele veio trazer a lei do amor e do perdão, resumindo os 10 mandamentos mosaicos em 2 mandamentos: amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ele já estava preparando um novo porvir para nós, né? Então, dessa maneira, as coisas tinham que ser complementadas, porque ele não tinha condições de dizer tudo para o povo daquela época, né? O que dirá se ele foi conversar quando ele foi conversar com um doutor da lei que o procurou em meio às trevas, no alto da noite, que é Nicodemos, e Nicodemos não conseguiu entender coisas que ele estava falando que dizia que o próprio Cristo falava que eram coisas terrenas. Então, se ele for falar coisas dos céus, vai ficar mais complicado ainda, né? Aquele diálogo, né? Foi isso que Jesus falou, está registrado no livro Boa Nova, capítulo 14, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente percebe que esse complemento não poderia ser dado por qualquer um, porque a gente viu que a primeira revelação veio com Moisés, a segunda com ele mesmo, Jesus. Ele assumiu esse papel para si, ele que é patrono desse mundo. Então, a terceira revelação tinha que ser alguém de escola. E, claro, não podia ser a ninguém menos que Allan Kardec. Assim como Jesus também, ele não estava sozinho para trazer a lei do perdão e do amor. Nós notamos que quando ele fez a transfiguração no monte da transfiguração, os apóstolos viram que estavam ao seu lado Elias e Moisés. Então Jesus trazia esses espíritos com ele também, que fazia parte da sua equipe. Assim como Allan Kardec, claro, tinha vários espíritos, como o Espírito de Verdade, São Luís, Swedenborg e tantos outros. Também tinha os encarnados que estavam com ele, como, por exemplo, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, e também o hall de médiuns, né, que trabalharam com Kardec. Né? Foi muito bom não ter trabalhado apenas com um médium só, né? Mas são com vários médiuns, porque para realmente ter a exatidão das informações que vinham do mundo espiritual, pois elas não tinham parcialidade, era totalmente imparcial. Então nós percebemos isso, a grandeza desse mestre Lyonês, né? Que era um cientista, um pedagogo, era alguém de família religiosa, mas estudou no instituto que era a ponta de... Você que é pedagogo, você tem mais propriedade para dizer isso que eu vou falar aqui agora, mas assim, o Instituto Iverdun de Pestalozzi, que era, acho que, o mais avançado em termos de educação. E lembrando que Pestalozzi também, Kardec era discípulo de Pestalozzi, mas a gente tem que lembrar que Pestalozzi também ele era discípulo de Jean-Jacques Rousseau, o iluminista lá, né, daquela época. Pestalozzi ele leu o livro Emílio, o da Educação, de Rousseau, e aplicou isso, Na época de Rousseau, a educação só era dada para militares de alta patente e reis. Foi Rousseau que propôs que a educação tinha que ser para todos. E Pestalozzi ele fez isso. Pestalozzi, se a gente for pegar a biografia dele, é uma biografia muito bonita. Ele adotou crianças, crianças que ficaram órfãos por causa de guerras. Então, assim, ele tem todo um grande saber nessa área de educação. E Allan Kardec bebeu dessa fonte. Allan Kardec mas você sabe que não mudou muito depois, ainda, né? E trouxe depois dos seus 50 anos, ele colocou isso para a doutrina.
Pois não, Moacir, pode falar. Não, é interessantíssimo o que você está dizendo, porque eu vou tentar. Você falou bastante, você jogou bastantes conceitos, né? Mas assim, acho que o primeiro passo que a gente tem que levar em consideração é que nunca nos é dado algo se a gente não está preparado, né? Então a gente tem que se preparar, né? Quando Moisés ele recebeu, né, o texto dos 10 mandamentos, era um texto adequado para aquela sociedade. Uma sociedade ainda muito mais próxima do primitivismo, né? Uma sociedade bruta, né? E que não tinha a menor condição de receber naquele momento a mensagem de Jesus, que era uma mensagem de amor, né? Então era muito ali você recebia as leis efetivamente, né? Jesus ele trouxe o amor, né? E depois a terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas eu acho interessante porque assim a gente e nas minhas lives sempre trago isso como um assunto importante, porque eu entendo que o Espiritismo ele deve ser atual. Eu não digo que a gente deva entrar numa seara de, como alguns já tentaram, né, de atualizar o Evangelho segundo o Espiritismo, atualizar o Livro dos Espíritos, né? A ideia não é essa, né, porque é a mesma coisa que você tentar atualizar a Bíblia, né? Não precisa de atualização. O que você precisa pegar são aquelas lições, né, relativas à conduta moral e aplicar nos dias de hoje. Quando a gente pensa nessa tríade entre Rousseau, Pestalozzi e Kardec, a gente, num primeiro passo, a gente tem que entender que tudo que a gente faz, nós não temos noção de qual vai ser a repercussão, né? Quando Rousseau escreveu as suas obras e as suas teorias, ele não escreveu pensando em Pestalozzi. Assim como Pestalozzi, quando desenvolveu o seu método de educação, ele não pensava no espiritismo, né? Assim como Allan Kardec, quando codificou a doutrina, ele não tinha ideia do que estaríamos vivendo hoje. E quando a gente lembra da escola na época de Pestalozzi, né, aquela escola contemporânea à época de Allan Kardec, a gente está falando do início do século XIX, né, era uma escola que era para pessoas que tinham posses, para pessoas que tinham títulos, né? Ou seja, para a alta elite daquela sociedade. E quando a gente traz isso para hoje, Brasil, e para a nossa realidade, não está diferente. Quando a gente pensa em educação, né, você tem uma pequena parcela da população que tem acesso a ótimas escolas, a boa alimentação, a saneamento, a informação, a cultura e todas as possibilidades para o seu desenvolvimento. E a gente tem a grande maioria da população que, quando tem acesso à escola, é uma escola precária, mesmo que ele tenha saneamento e alimentação, ele tem que trabalhar no contraturno da escola, né? Então é como se a gente pegasse uma parte da população, né, e colocasse
numa corrida de 100 metros rasos, você já coloca 80 metros à frente. E eu não consigo entender como que as pessoas não relacionam isso com o espiritismo. Quando a gente fala da nossa doutrina, ela continua ainda. E aí, falando de Kardec, né? Kardec, ele codificou uma doutrina livre para que as pessoas pudessem se auto-instruir através dela, para que as pessoas pudessem se desenvolver, tanto se desenvolver como médium, né? Mas se desenvolver como cidadão, se desenvolver com vistas para sua evolução moral, evolução espiritual, né? Levando em consideração a pluralidade das existências e não apenas essa, né? Então, quando a gente pega a nossa realidade hoje em termos de sociedade, a nossa sociedade, ela é desigual. A escola é um reflexo da sociedade. A nossa doutrina aqui no Brasil, ela é um reflexo da nossa sociedade. Porque a gente está inserido, e muitas vezes eu percebo que a doutrina espírita, ela, em alguns casos, né, ela se distancia dessa realidade. Como se fôssemos uma classe de privilegiados. Né? Quando, na verdade, se eu e você, Ed, nós estamos falando aqui, e algumas pessoas estão nos assistindo, provavelmente somos os mais devedores de todos. Então, assim, o que Kardec fez foi codificar uma doutrina de maneira científica, com a base da moral de Jesus, e para que as pessoas se reformassem, e a partir daí, a partir da reforma individual de cada um, a sociedade se reformasse, com vistas na evolução planetária que a gente está passando. Né? Então, quando a gente pega todas essas questões, o que a gente percebe é que ainda não conseguimos fazer isso. Né? A doutrina espírita no Brasil, ela é muito próxima do catolicismo, né? Ela é uma doutrina... eu ouvi a Dora Encontre falando que um termo, né, cunhando um termo que eu achei sensacional, que ela falou espiritolicismo. Porque o culto que a gente tem, né, no centro espírita, ele é muito parecido, né? É lógico, cada um guarda suas particularidades, mas ainda é muito parecido. E eu não vejo o incentivo ao estudo, o incentivo às pessoas se intelectualizarem, para que elas mesmas busquem a sua evolução moral e entendam o espiritismo. Né? A gente ainda tem... eu digo que o espiritismo, ele é uma doutrina, ela é uma doutrina prática. Não dá para você ter o espiritismo com uma doutrina teórica. Não dá para eu ler o Livro dos Espíritos ou ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ou ler uma lição do Livro dos Médiuns, ou ler um conceito no que é o espiritismo, por exemplo, ou na Gênese, para entender como que tudo, como que as coisas se dão, e não colocar em prática. Não dá, né, para eu ser espírita não praticante. Eu não consigo, por exemplo, ler o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeitos, que tem um manual de conduta, né, que é só seguir ali o que está escrito. Obviamente, né, falar é muito fácil, né, fazer que é muito difícil. E não colocar em prática. Né? E aí, o que a doutrina espírita prega, né, que é a gente tirar de dentro da gente, aos poucos, e de maneira gradativa, o orgulho, a vaidade, a inveja, a prepotência, o ciúme, né? E trocar por amor, por caridade, por paciência, por tolerância, né?
seguindo o modelo de Jesus, a gente não consegue. E aí eu gostaria de perguntar para você, você acha que é por conta dessas questões? Nós somos ainda uma doutrina muito exclusivista, onde a gente meio que forma o nosso clubinho, né? E eu posso condicionar as pessoas a uma vez por semana ir ao centro, assistir uma palestra de meia hora, tomar um passe, e aí ela repete isso na próxima semana, ela repete isso na próxima semana, e quando você está na tribuna do centro, você passa um ano, todas as semanas, assistir a palestra e toma passe. Se ela está indo todas as semanas, é porque ainda está precisando bastante, né? Como que a gente muda isso, Ed? Olha só, no Brasil nós temos mais de 500 anos de catolicismo, né? Não vou falar Sim. cristianismo, catolicismo. E nós viemos de outras vidas, provavelmente muitos de nós aí que peregrinou por esse meio católico, claro, né? Não pode, né? Tal. Então, assim, a gente vê que a questão do ritual no catolicismo é muito forte. Muito, mas muito forte mesmo. Se não tiver ritual, não tem igreja católica. Então, assim, quando isso passa para ser área espírita, por mais assim que há um entendimento que o espiritismo não é uma religião tradicional, uma religião constituída com sacerdotes, com rituais, liturgia, essas coisas, por mais que tenha todos esses ensinamentos nas obras básicas e nas obras complementares, ainda há aquela necessidade do ritual. Eu fico vendo assim que tem grupos espíritas que isso não é explicado, mas quando vai fazer a oração apaga-se a luz, né? Claro. Aí ninguém fala nada. Aí fica aquela coisa, aquele formato. Inclusive, eu queria descobrir quando foi que começou esse formato. Palestra, passe e água fluidificada. Então, assim, tem pessoas que se ela for no centro assistir uma palestra, não tomar um passe e tomar água, acho que ela não consegue nem dormir à noite. Porque isso virou um ritual. Virou um ritual. Então, assim, é algo difícil de compreender. Quando você entra em qualquer casa espírita, você vê lá uma mesa com a toalha branca. Por que tem que ser uma toalha branca? Por que não pode ser uma toalha de outra cor? Então, assim, aí daí surgem aquelas pérolas, né? Espiritismo de mesa branca, espiritismo de linha branca. O espiritismo como é que fala? Dos homens de branco. Não, peraí, não é bem assim. Espiritismo não tem cor, primeiramente, né? Quando Allan Kardec definiu esse nome na introdução do Livro dos Espíritos, ele não falou em cor, não falou. Então, veja bem, essa coisa de ritualizar tudo, parece que é até uma necessidade das pessoas. Tem uma passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, chamada Purificação Íntima, que a gente vê que a purificação ela sempre foi feita, desde a época de Jesus mesmo, como um mero ritual. As pessoas levavam animais lá para o Templo de Salomão e lá esses animais eram sacrificados. Então, assim, a pessoa se sentia purificada. Ou seja, estou pronto para pecar. Purificado nesse sentido. Sim. Aí isso foi passando e foi gerando essa tradição, né? Então, assim, a pessoa vai lá se confessar com o padre na Igreja Católica, confessou, aí o padre dá a penitência, né? Tem que rezar tantas Ave-Marias, aquela coisa. Eu não sei, eu nunca fui católico. Aí a pessoa parece que ela já se sente pronta para o próximo pecado. Na igreja evangélica, a mesma coisa. Assim, a pessoa vai lá, além do dízimo, dá uma oferta gorda, então ela já se sente assim, eu estou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. E os espíritas não ficam para trás. Eles dá o dia da semana, vai lá, assiste a palestra, às vezes nem presta atenção no que o palestrante está falando, aí toma o passe, a água fluidificada e pronto. Estou purificado. São rituais que, se não tiver uma transformação interna, íntima, lá dentro, tanto do católico, quanto do evangélico, quanto do espírita, se não tiver uma transformação íntima, não adianta. E o espiritismo prega taxativamente, você mesmo falou aí agora há pouco, aí reforma íntima. A reforma íntima é a transformação. A gente vê que isso acontece realmente em algumas religiões, como os evangélicos, por exemplo. Eu conheço evangélicos que se transformaram de verdade. São pessoas que eu admiro, que eu gostaria, assim, que eu sigo mesmo, assim, sabe, do jeito que eu vejo. E assim como Sim. católicos também. Eu admiro demais certos católicos que eu vejo, que são pessoas, assim, que realmente de fé. Tem aquela profissão de fé mesmo, assim. Não vive sem isso. Mas, assim, já outros eu fico vendo isso, que é mero ritual, ver um clubinho, igual você falou aí. Eu sou do grupo espírita, então eu fico lá com meus amigos. Ou seja, eu só trabalho no centro espírita se for uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer crochê para crianças. Então eu vou ficar só naquilo.
Não, eu gosto de ir porque lá tem uma Kombi, eu gosto de dirigir Kombi. Peraí, gente. Peraí. É, A seara do Cristo ela é muito vasta. Então, assim, o André Luiz falava, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento e até aprender coisas novas, por que não? sim, Fazendo bem. Não é, Moacir? Mas você sabe que eu não. Eu acho que a gente. E eu não tô. Eu sou absolutamente favorável ao centro espírita. Eu acho que aliás, talvez aqui nesse plano centro espírita que eu frequento seja um lugar onde eu me sinta melhor neste planeta, né? Nesta encarnação. Porque ali é cheio de luz mesmo, né? Mas assim, eu acho que cada um ali vai estar na religião, né, de acordo com a sua evolução em particular, que a gente sabe que não começou nessa vida, começou muito antes, pode ser há 10, a 20, a 100, a milhares de encarnações, né? E cada um vai estar na religião que se adequa àquele momento de vida, né? Quando eu digo de vida, não apenas desta vida, de vidas, né? Para ele evoluir. O que às vezes me incomoda um pouco é que a gente não incentiva o estudo como deveria incentivar, né? Então, assim, caminhar pelas próprias pernas, né? A pessoa, conheço, estou dando exemplo, que vai há 20 anos ao centro espírita e continua igual. Então não é o fato de ir ao centro espírita, né? E quando eu digo continua igual, não é algo que me incomode, porque não tem relevância nenhuma na vida das pessoas, mas é algo que incomoda a ela. Ela se incomoda, ela se queixa, né? Então o que acontece? Ela vai ali, né? Pode frequentar a escola, mas se não tiver o despertar, se não estudar, ela vai ficar sempre com a fala do palestrante, sempre com duas pessoas que estão batendo papo no Instagram, né? Ou com qualquer outra opinião, né? Falta o estudo, né? Falta a pessoa entender, né, o que ela precisa fazer para se desenvolver. E aí o desenvolvimento ele é particular de cada um de nós, né? Não tem receita, não dá para a gente estabelecer uma receita. Olha, se fizer isso dá certo. Se tivesse uma receita dessa, estava tudo tranquilo, né? Bastaria fazer que já estava resolvido. Agora, o que a gente precisa, de fato, né? Eu acho que é criar uma grande rede como o meu canal, o seu e tantos outros que existem, né? E a gente criar essa rede de incentivo ao estudo do Espiritismo. E não um estudo sistematizado. Né? Por que tantas crianças não gostam da escola? Porque você pega um método e aplica para todo mundo. Você tem numa sala de aula 50 crianças diferentes. Se aplica o mesmo método para todas, algumas vão gostar, a maioria não. Porque você não dá espaço para o próprio desenvolvimento. Então, muitas vezes, eu penso que a gente deveria retornar, voltar, dar uns passinhos para trás, sabe? E entender que para eu vou tentar, eu estou procurando as palavras para me expressar sem ser duro demais, né? Mas assim, a dar o pão, dar a cesta básica, dar a roupa, dar o banho para aquele que precisa, né? Mas ensinar o sujeito, né? Para que ele aprenda a aprender, para que ele se torne mais independente, né?
A partir do momento que a gente tem espíritas que aprendam a aprender, que leiam um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, estudem aquele trecho, entendam o que Jesus está falando ali, o que o Espírito está falando ali e o que Allan Kardec está explicando. A partir do momento que eles entendam aquilo e comecem a colocar em prática, eles vão entender que a vida vai melhorar. Porque melhora para todo mundo. Né? E eu digo, né, que é muito simples. Né? Basta que você tenha um Evangelho segundo o Espiritismo, se proponha a estudá-lo e pratique em casa. O melhor laboratório que a gente tem para praticar o Evangelho, para praticar o Espiritismo, é dentro de casa. Né? Continua frequentando o centro, continua fazendo tudo que você faz. Né? Mas vamos começar dentro de casa. A partir do momento em que eu entender o porquê, em determinado momento, eu sou grosseiro, eu paro de ser. Porque eu entendo que não tem motivo o suficiente para aquilo. A partir do momento que eu entender o porquê que a minha vaidade ou o meu orgulho me impede de me aproximar de algumas pessoas, eu passo a entender e deixo de fazer. E com isso, Ed, a gente só vai conseguir estudando e praticando. Estudando e praticando. Estudando e praticando. Né? É seguir muito o exemplo de Paulo, que viveu o Espiritismo na prática, sem ser espírita. Sem ser espírita. Não existia espiritismo. Né? Seguir o exemplo de Francisco de Assis, que viveu o espiritismo na prática. Eu vou falar algo que as pessoas acham que é meio polêmico, mas assim, é seguir o exemplo do Papa Francisco, que é o Papa da Igreja Católica. Mas, na minha opinião, é o mais espírita dos católicos. E se não dá para ele reformar tudo o que ele gostaria de reformar agora, ele faz o que pode. Então, pensando nesses exemplos de Paulo, de Francisco de Assis, do Papa Francisco, e tantos outros que a gente tem, né, para a nossa reforma íntima, a gente deixar de jogar lá na frente um objetivo gigantesco e fazer o que dá. Fazer o que a gente pode. O que a gente consegue nesse momento. Porque pode ser que agora, aquilo que me incomoda demais e que impede a minha evolução moral, espiritual, pode ser que eu consiga fazer agora um minutinho, eu consiga não fazer um minutinho por mês. Mas daqui a pouco eu consigo 1 minuto por semana, 1 minuto por dia, daqui a pouco eu consigo 1 minuto por hora, daqui a pouco eu não faço mais. Né? Bons hábitos a gente adquire praticando. Ninguém aprende a tocar violão no primeiro dia. Né? Ninguém fica habilidoso em qualquer coisa no primeiro dia. Então, eu acho que é isso. A doutrina espírita que Kardec deixou pra gente, e fazendo essa relação com Jesus, Jesus, ele, como a segunda revelação, ele trouxe o amor. Ele trouxe pra gente a lição através do amor. Mas o amor que Jesus praticava não era aquele amor projetado, idealizado, aquele amor perfeito. Não, era um amor
de que quando tinha que chamar a atenção do apóstolo, chamava. Quando tinha que quebrar o templo, quebrava. Quando tinha que se opor contra o poder da época, fazia oposição. Por quê? Porque ele entendeu, ele mostrou e deixou para todos, que todos entendessem, e os evangelhos, eles são a síntese dessa lição de Jesus, de que era o aramaico, era uma língua muito pobre em significados. Então, assim, odiar foi usado no sentido de quê? De amar menos. Não é que tem que ter ódio pelo pai, pela mãe para ser digno do Cristo. Não. Amar menos. E o que é ser amar menos? É menos apegado, sabe? Ter menos apego. O Moacir está com dificuldade para entrar. Deixa eu chamar ele aqui agora para a live. Isso, deixa eu tentar. Vamos ver, né? Espero que ele entre. Moacir, talvez seja bom você ficar perto do modem aí, viu? Da sua internet. Então, assim, amar menos quer dizer ser desapegado. Não ser tão apegado assim, né? A pai e mãe. Daí que a gente vê que muitos dos sacerdotes, né, que seguiram Cristo, eles não se casaram, né? Tanto assim, os homens e mulheres que seguiram Cristo e vieram como missionários, né, no mundo, não tiveram, assim, não contraíram matrimônio. Não digo todos, mas alguns. Então, assim, nesse sentido que a gente vê, porque dessa forma o trabalho fica mais completo. Gente, eu quero mandar um abraço para todos que estão aqui conosco, viu? Muito obrigado. Estamos só esperando o Moacir entrar. Acho que ele deve estar tendo alguma dificuldade, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Realmente não está conseguindo entrar, né? Deixa eu ver aqui, vamos de novo. Vamos solicitando, né? Bora, vai. Aí a Betânia está dizendo, eu também vi ele entrar, mas acho que fica sem som. Eu nem vi ele entrar, Betânia. Nem vi ele entrar. Não vi entrar. Jusa Fontan, muito obrigado pela presença. Betânia, aprendiz espiritista. Venâncio Quitéria, muito obrigado pela presença. Sônia Costa da Silva, muito obrigado. Marisa Zacarias, muito obrigado pela presença. Raquel Silva, boa noite. Monique Spires. Opa, agora acho que foi. Agora foi. Boa noite, Tudo bem, Ed? Tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Ótimo, eu acho que é algum problema no Instagram, viu? Porque tá super instável, não é internet. Né? Pois é possível. Pode ser. É possível, exatamente. Moacir é do canal Mensagens Kardecistas, né? Pílulas de Allan Kardec, exatamente. Então, Moacir, eu acabei já fazendo a oração inicial, aí eu gostaria de a gente, antes de começar, você falar um pouco de você, sobre a sua relação com a doutrina espírita e falar também sobre o canal, como é que ele nasceu, né? Quando, qual o objetivo. Você pode explicar para a gente, por favor? Claro, com certeza. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Né? É sempre bom, né, a gente ter a oportunidade de conversar sobre espiritismo, né? E principalmente do jeito que a gente faz, né? Estudando o espiritismo e não simplesmente, né, fazendo só uma oração ou qualquer coisa que o valha, né? Para me apresentar, meu nome é Moacir, né? Eu tenho 44 anos, sou casado, tenho filhos, trabalho com educação, né? E há uns 2 anos fundei esse canal, o Mensagens Kardecistas, Pílulas de Allan Kardec. E a ideia era porque todo dia eu procurava uma mensagem para ler, né? E aí comecei a compartilhar, né? E não queria compartilhar no meu pessoal, criei um, mas assim, de forma totalmente despretensiosa. E foi crescendo, né? E as pessoas foram pedindo, e aí eu fui publicando cada vez mais. E esse ano eu comecei a fazer as lives, né? Tanto de Evangelho no Lar, de palestras,
né? Então, hoje a gente já está com quase 200 mil seguidores, né? No início de 2019, eu tinha 1.000 seguidores. Aí eu virei de 2019, no dia 1º de janeiro desse ano, eu atingi 30 mil seguidores. E esse ano já, possivelmente, até o final do ano, cresça 170 mil, né? Então a gente fecha com 200 mil seguidores. E eu acho que muito disso é por conta do estilo do canal, né? Ele é um canal de estudo, né? E nas minhas lives, nas minhas palestras, eu sempre reforço como é importante a gente estudar o espiritismo. Porque toda vez que a gente não estuda, a gente fica com a opinião do palestrante, do facilitador, de alguém que comentou, e não necessariamente essa pessoa estudou para comentar, né? Não necessariamente essa opinião tem fundamentação, às vezes de verdade é só opinião, né? E aí cria essas distorções que a gente enxerga, né, no espiritismo, que não tem relação com a nossa doutrina. E muitas vezes a gente tem que ficar muito mais, não desmentindo, mas esclarecendo, do que evangelizando, que seria o nosso papel, né? Entendi, entendi. E me diga uma coisa, você nasceu em berço espírita, você se tornou espírita, como é que é a sua relação com essa doutrina maravilhosa e consoladora? Não, eu nasci num lar católico, né? Pai e mães católicos, e também que não católicos não praticantes, assim, né? Então não frequentavam a igreja, não frequentavam as missas, né? Se autodeclaravam católicos. E eu, desde criança, que eu vejo muita coisa, sinto muita coisa, né? E aí alguns parentes que eram espíritas começaram a direcionar, mas também sem qualquer orientação, né? Só frequentavam um centro aqui, frequentavam outro centro ali, né? E tanto que, assim, quando criança eu fiz primeira comunhão, né? Eu frequentei 2 anos o catecismo, fiz primeira comunhão. E aí eu comecei a me interessar pelo espiritismo mesmo quando eu tinha uns 14 anos. Eu ganhei do meu pai um evangelho segundo o espiritismo. Né? Meu pai já também era espírita, e aquilo que eu digo, né? Espírita não praticante. Então, se autodeclara, né, espírita, mas não pratica, né, não frequenta centro, não tem as condutas ou a fala, né, direcionada para isso. E aí, quando eu ganhei, aquilo me chamou a atenção, né? Eu li, assim, muito en passant, e comecei a frequentar um centro aqui, outro ali, né? As pessoas me levavam, mas sem muito interesse. E aí, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a namorar a minha esposa. Agora, em abril de 2021, nós completamos 20 anos juntos, casados, né? 20 anos de casamento. E ela é espírita, de uma família espírita, de pais espíritas, avós espíritas, bisavô espírita, né? O bisavô dela veio da Itália e trouxe na bagagem, né, os livros da codificação, veio para trabalhar na ferrovia, né? Então ele era bastante espírita, já tinha o culto, já praticava o culto do evangelho no lar. Isso a gente está falando de 80 anos atrás, talvez, né? Talvez até mais. Então, de um lar muito espírita. E aí, com ela, eu comecei a frequentar mais e me interessar mais. Para você ter ideia do quão espírita é a família dela, o pai dela chama Allan Kardec. Nossa. Já é desencarnado. O tio dela chama André Luiz. A tia Célia Helena, a outra tia Alcione, né? Então, de todo esse universo, né? E frequentando, mas assim, eu frequentava também e me autodeclarava espírita. Mas isso pegou mesmo de uns 5 anos para cá, né? Onde eu comecei a frequentar de maneira bastante séria a escola de evangelização. Falei, bom, se eu quero ser espírita, eu preciso de formação. Não dá para ser de qualquer jeito.
né, para falar bobagem. Então eu comecei a fazer a escola de evangelização e a partir daí não parou mais. No segundo ano da escola de evangelização, eu fiz o curso para médiums. Já comecei a trabalhar no centro, né? Então aplicando passe, fazendo monitoria. E há um ano eu dou aula também na escola de evangelização, a qual eu estudava, né? Então, assim, eu tenho uma história espírita talvez nos últimos 30 anos, mas efetivamente nos últimos 5. E posso te garantir que a minha reforma íntima comecei nos últimos 2. Então, é tudo muito, assim, muito recente. Entendi. Pois é, Moacir, olha só. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Allan Kardec já começa assim, ó. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Então, assim, se dessas 4 aí pode haver dúvida, tudo, e aquela coisa assim, são motivos de contestação, a moral do Cristo, ela é imbatível, ela é inabalável. Então, a partir desse momento, assim, a gente pegando o Evangelho, que é um livro assim, mais com essa conotação religiosa da codificação espírita, Allan Kardec já disse a que veio, né? Porque ele colocou Jesus bem no centro mesmo, e assim foi. O Novo Testamento em peso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. E assim a gente, com o tema da nossa live, né, entender Jesus a partir de Allan Kardec. Isso diz muito sobre o nosso mestre, né, da Galileia. E também o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, na questão 625, diz que o modelo mais perfeito que Deus colocou aqui para nós é um só, Jesus. Então, assim, o que você diz sobre isso, sobre entender Jesus a partir de Allan Kardec? Olha, eu acho que para a gente entender Jesus a partir de Allan Kardec, a gente acho que poderia inverter a questão. Acho que a gente poderia entender Kardec através de Jesus, né? E principalmente entender quem são essas duas personagens, né? A gente está falando, quando a gente fala de Jesus, né, é sempre bom a gente comentar que Jesus, ele é o governador máximo do nosso planeta, né? E quando o nosso planeta ele foi concebido, então quando eu estou falando de 4,5 bilhões, com B mesmo, né? 4 bilhões e meio de anos atrás, quando ele foi planejado, né, Jesus já era Jesus. Ele não era um espírito em evolução, né? Em evolução ele ainda está, porque a lei do progresso é uma lei de Deus, e como, do mesmo que serve para a gente, serve para ele também. Mas ele já era Jesus Cristo. Ele já era da esfera crística, né? Então, assim, quando a gente... Aí por isso que eu digo que eu acho que a gente pode entender Kardec a partir de Jesus, porque quando Kardec ele foi codificar a doutrina espírita, e quando ele se colocou na posição de cientista, porque a doutrina espírita ela não foi codificada por um filósofo, nem por um religioso, né? Ela foi codificada por um cientista, que na base pura da ciência, ou seja, você testar o mesmo experimento, experimentar, né, a mesma teoria centenas, milhares de vezes, sem variação de resultado, dando o mesmo resultado. Isso é ciência. E o Livro dos Espíritos ele foi escrito dessa forma. Mas não havia possibilidade dele escrever o que foi se ele não tivesse uma base filosófica importante. E essa base filosófica, né, que aí a gente entra nessa questão que a doutrina espírita é uma religião, ciência e filosofia, essa base filosófica ele foi buscar no Novo Testamento.
E os espíritos já trouxeram Jesus Cristo como principal e único modelo ao qual nós devíamos seguir. Então, eu acho que para a gente entender Kardec, né, a gente só consegue entender através de Jesus. Porque quando Kardec ele fala, se algum dia a ciência desmentir o espiritismo, fiquem com a ciência. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, se em algum momento você duvidar da doutrina espírita, se em algum momento você duvidar das manifestações, se em algum momento você duvidar de algo que seja muito espetaculoso que esteja acontecendo, fique com a moral cristã. Então, eu acho que a hora que a gente começa a entender essa relação dele, né, bastante importante com a moral cristã, a gente já começa a entender essa relação de Jesus com Kardec e de Kardec com Jesus. E vamos combinar que Jesus já era da esfera crística e já era Jesus, como a gente conhece, quando o planeta foi concebido há 4,5 milhões de anos atrás. E, obviamente, a gente entende que Kardec também não era qualquer espírito. A doutrina espírita não poderia ser codificada por qualquer espírito, né? E que já não tivesse preparado para aquilo. Pode ser que ele não quisesse, né? E aí entra o nosso livre-arbítrio. Mas que ele estava preparado, ele estava. E você, Ed, o que você acha dessa relação? Eu achei interessante você ter colocado isso, né? Porque a gente sempre, a gente escuta no meio espírita isso, né? Entenda, leia Kardec, entenda Jesus. Eu já vi até adesivo de carro com isso aí, né? E isso é uma das coisas que me chamava a atenção com a doutrina espírita, porque eu também, igualmente você, não nasci em berço espírita, não tive esse privilégio, né? Eu busquei a doutrina espírita ao longo da minha jornada, né? Da minha vida. Então, assim, realmente a gente pensando assim que Jesus, um espírito missionário que veio justamente quando o mundo já estava entrando na condição de provas e expiações, e já para preparar o mundo para ser um mundo de regeneração, pois ele veio trazer a lei do amor e do perdão, resumindo os 10 mandamentos mosaicos em 2 mandamentos, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ele já estava preparando um novo porvir para nós, né? Então, dessa maneira, as coisas tinham que ser complementadas, porque ele não tinha condições de dizer tudo para o povo daquela época, né? O que dirá se ele foi conversar quando ele foi conversar com um doutor da lei que o procurou em meio às trevas, no alto da noite, que é Nicodemos, e Nicodemos não conseguiu entender coisas que ele estava falando que dizia que o próprio Cristo falava que eram coisas terrenas. Então, se ele for falar coisas dos céus, vai ficar mais complicado ainda, né? Aquele diálogo, né? Foi isso que Jesus falou, está registrado no livro Boa Nova, capítulo 14, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente percebe que esse complemento não poderia ser dado por qualquer um, porque a gente viu que a primeira revelação veio com Moisés, a segunda com ele mesmo, Jesus. Ele assumiu esse papel para si, ele que é patrono desse mundo. Então, a terceira revelação tinha que ser alguém de escola. E, claro, sim, não podia ser a ninguém menos que Allan Kardec. Assim como Jesus também, ele não estava sozinho para trazer a lei do perdão e do amor. Nós notamos que quando ele fez a transfiguração no monte da transfiguração, os apóstolos viram que estavam ao seu lado Elias e Moisés. Então Jesus trazia esses espíritos com ele também, que fazia parte da sua equipe. Assim como Allan Kardec, claro, tinha vários espíritos, como o Espírito de Verdade, São Luís, Swedenborg e tantos outros. Também tinha os encarnados que estavam com ele, como, por exemplo, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion. E também o hall de médiums, né, que trabalharam com Kardec. Né? Foi muito bom não ter trabalhado apenas com um médium só, né? Mas são com vários médiums, porque para realmente ter a exatidão das informações que vinham do mundo espiritual, pois elas não tinham parcialidade, era totalmente imparcial. Então nós percebemos isso, a grandeza desse mestre Lyonês, né?
que era um cientista, um pedagogo, era alguém de família religiosa, mas estudou no instituto que era ponta de... Você que é pedagogo, você tem mais propriedade para dizer isso que eu vou falar aqui agora, mas assim, o Instituto Iverdun, de Pestalozzi, que era, acho que, o mais avançado em termos de educação. E lembrando que Pestalozzi também, Kardec era discípulo de Pestalozzi, mas a gente tem que lembrar que Pestalozzi também ele era discípulo de Jean-Jacques Rousseau, o iluminista Sim. lá, né, daquela época. Pestalozzi ele leu o livro Emílio, o da Educação, de Rousseau, e aplicou isso, aplicou. Na época de Rousseau, a educação só era dada para militares de alta patentes e reis. Foi Rousseau que propôs que a educação tinha que ser para todos. E Pestalozzi ele fez isso. Pestalozzi, se a gente for pegar a biografia dele, é uma biografia muito bonita. Ele adotou crianças, crianças que ficaram órfãos por causa de guerras. Então, assim, ele tem todo um grande saber nessa área de educação. E Allan Kardec bebeu dessa fonte. Allan Kardec Mas você bebeu dessa sabe que fonte não mudou muito ainda, né? E trouxe depois dos seus 50 anos, ele colocou isso para a doutrina. Pois não, Marcelo, pode falar. Não, é interessantíssimo o que você está dizendo, porque eu vou tentar. Você falou bastante, você jogou bastantes conceitos, né? Mas assim, acho que o primeiro passo que a gente tem que levar em consideração é que nunca nos é dado algo se a gente não está preparado, né? Então a gente tem que se preparar, né? Quando Moisés ele recebeu, né, o texto dos 10 mandamentos, era um texto adequado para aquela sociedade. Uma sociedade ainda muito mais próxima do primitivismo, né? Uma sociedade bruta, né? E que não tinha a menor condição de receber naquele momento a mensagem de Jesus, que era uma mensagem de amor, né? Então era muito ali você recebia as leis efetivamente, né? Jesus ele trouxe o amor, né? E depois a terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas eu acho interessante porque assim a gente e nas minhas lives sempre trago isso como um assunto importante, porque eu entendo que o Espiritismo ele deve ser atual. Eu não digo que a gente deva entrar numa seara de, como alguns já tentaram, né, de atualizar o Evangelho segundo o Espiritismo, atualizar o Livro dos Espíritos, né? A ideia não é essa, né, porque é a mesma coisa que você tentar atualizar a Bíblia, né? Não precisa de atualização. O que você precisa pegar são aquelas lições, né, relativas à conduta moral e aplicar nos dias de hoje. Quando a gente pensa nessa tríade entre Rousseau, Pestalozzi e Kardec, a gente, num primeiro passo, a gente tem que entender que tudo que a gente faz, nós não temos noção de qual vai ser a repercussão, né? Quando Rousseau escreveu as suas obras e as suas teorias, ele não escreveu pensando em Pestalozzi. Assim como Pestalozzi, quando desenvolveu o seu método de educação, ele não pensava no espiritismo, né? Assim como Allan Kardec, quando escreveu, quando codificou a doutrina, ele não tinha ideia do que estaríamos vivendo hoje. E quando a gente lembra da escola na época de Pestalozzi, né, aquela escola contemporânea à época de Allan Kardec, a gente está falando do início do século XIX, né, era uma escola que era para pessoas que tinham posses, para pessoas que tinham títulos, né?
ou seja, para a alta elite daquela sociedade. E quando a gente traz isso para hoje, Brasil, e para a nossa realidade, não está diferente. Quando a gente pensa em educação, né, você tem uma pequena parcela da população que tem acesso a ótimas escolas, a boa alimentação, a saneamento, a informação, a cultura e todas as possibilidades para o seu desenvolvimento. E a gente tem a grande maioria da população que, quando tem acesso à escola, é uma escola precária, mesmo que ele tenha saneamento e alimentação, ele tem que trabalhar no contraturno da escola, né? Então é como se a gente pegasse uma parte da população, né, e colocasse numa corrida de 100 metros rasos, você já coloca 80 metros à frente. E eu não consigo entender como que as pessoas não relacionam isso com o espiritismo. Quando a gente fala da nossa doutrina, ela continua ainda. E aí, falando de Kardec, né? Kardec, ele codificou uma doutrina livre para que as pessoas pudessem se auto-instruir através dela, para que as pessoas pudessem se desenvolver, tanto se desenvolver como médium, né, mas se desenvolver como cidadão, se desenvolver com vistas para sua evolução moral, evolução espiritual, né, levando em consideração a pluralidade das existências e não apenas essa, né? Então, quando a gente pega a nossa realidade hoje em termos de sociedade, a nossa sociedade, ela é desigual. A escola é um reflexo da sociedade. A nossa doutrina aqui no Brasil, ela é um reflexo da nossa sociedade. Porque a gente está inserido muitas vezes, eu percebo, que a doutrina espírita, ela, em alguns casos, né, ela se distancia dessa realidade. Como se fôssemos uma classe de privilegiados. Né? Quando, na verdade, se eu e você, Ed, nós estamos falando aqui, e algumas pessoas estão nos assistindo, provavelmente somos os mais devedores de todos. Então, assim, o que Kardec fez foi codificar uma doutrina de maneira científica, com a base da moral de Jesus, e para que as pessoas se reformassem, e a partir daí, a partir da reforma individual de cada um, a sociedade se reformasse, com vistas na evolução planetária que a gente está passando, né? Então, quando a gente pega todas essas questões, o que a gente percebe é que ainda não conseguimos fazer isso. Né? A doutrina espírita no Brasil, ela é muito próxima do catolicismo, né? Ela é uma doutrina... eu ouvi a Dora Encontre falando que um termo, né, cunhando um termo que eu achei sensacional, que ela falou espiritualicismo. Porque o culto que a gente tem, né, no centro espírita, ele é muito parecido, né? É lógico, cada um guarda suas particularidades, mas ainda é muito parecido. E eu não vejo o incentivo ao estudo, o incentivo às pessoas se intelectualizarem, para que elas mesmas busquem a sua evolução moral e entendam o espiritismo. Né? A gente ainda tem... eu digo que o espiritismo, ele é uma doutrina, ela é uma doutrina prática.
Não dá para você ter o espiritismo com uma doutrina teórica. Não dá para eu ler o Livro dos Espíritos ou ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ou ler uma lição do Livro dos Médiuns, ou ler um conceito no que é o Espiritismo, por exemplo, ou na Gênese, para entender como que tudo, como que as coisas se dão, e não colocar em prática. Não dá, né, para eu ser espírita não praticante. Eu não consigo, por exemplo, ler o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeitos, que tem um manual de conduta, né, que é só seguir ali o que está escrito. Obviamente, né, falar é muito fácil, né, fazer que é muito difícil. E não colocar em prática. Né? E aí, o que a doutrina espírita prega, né, que é a gente tirar de dentro da gente, aos poucos e de maneira gradativa, o orgulho, a vaidade, a inveja, a prepotência, o ciúme, né? E trocar por amor, por caridade, por paciência, por tolerância, né? Seguindo o modelo de Jesus, a gente não consegue. E aí eu gostaria de perguntar para você, você acha que é por conta dessas questões? Nós somos ainda uma doutrina muito exclusivista, onde a gente meio que forma o nosso clubinho, né? E eu posso condicionar as pessoas a uma vez por semana ir ao centro, assistir uma palestra de meia hora, tomar um passe, e aí ela repete isso na próxima semana, ela repete isso na próxima semana, e quando você está na tribuna do centro, você passa um ano, todas as semanas, assistir a palestra e toma passe. Se ela está indo todas as semanas, é porque ainda está precisando bastante. Né? Como que a gente muda isso, Ed? Olha só, no Brasil nós temos mais de 500 anos de catolicismo, né? Não vou falar Sim. cristianismo, catolicismo. E nós viemos de outras vidas, provavelmente muitos de nós aí que peregrinou por esse meio católico, claro, né? Não pode, né? Tal. Então, assim, a gente vê que a questão do ritual no catolicismo é muito forte. Muito, mas muito forte mesmo. Se não tiver ritual, não tem igreja católica. Então, assim, quando isso passa para ser área espírita, por mais assim que há um entendimento que o espiritismo não é uma religião tradicional, uma religião constituída com sacerdotes, com rituais, liturgia, essas coisas, por mais que tenha todos esses ensinamentos nas obras básicas e nas obras complementares, ainda há aquela necessidade do ritual. Eu fico vendo assim que tem grupos espíritas que isso não é explicado, mas quando vai fazer oração apaga-se a luz, né? Claro. Aí ninguém fala nada. Aí fica aquela coisa, aquele formato. Inclusive, eu queria descobrir quando foi que começou esse formato. Palestra, passe e água fluidificada. Então, assim, tem pessoas que se ela for no centro assistir uma palestra, não tomar um passe e tomar água, acho que ela não consegue nem dormir à noite. Porque isso virou um ritual. Virou um ritual. Então, assim, é algo difícil de compreender. Quando você entra em qualquer casa espírita, você vê lá uma mesa com a toalha branca. Por que tem que ser uma toalha branca? Por que não pode ser uma toalha de outra cor? Então, assim, aí daí surgem aquelas pérolas, né? Espiritismo de mesa branca, espiritismo de linha branca. O espiritismo como é que fala? Dos homens de branco. Não, peraí, não é bem assim. Espiritismo não tem cor, primeiramente, né? Quando Allan Kardec definiu esse nome na introdução do Livro dos Espíritos, ele não falou em cor, não falou. Então, veja bem, essa coisa de ritualizar tudo, parece que é até uma necessidade das pessoas. Tem uma passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, chamada Purificação Íntima, que a gente vê que a purificação ela sempre foi feita, desde a época de Jesus mesmo, como um mero ritual. As pessoas levavam animais lá para o Templo de Salomão e lá esses animais eram sacrificados. Então, assim, a pessoa se sentia purificada. Ou seja, estou pronto para pecar. Purificado nesse sentido. Sim. Aí isso foi passando e foi gerando essa tradição, né? Então, assim, a pessoa vai lá se confessar com o padre na Igreja Católica, confessou, aí o padre dá a penitência, né? Tem que rezar tantas Ave-Marias, aquela coisa. Eu não sei, eu nunca fui católico. Aí a pessoa parece que ela já se sente pronta para o próximo pecado.
Na igreja evangélica, a mesma coisa. Assim, a pessoa vai lá, dá, além do dízimo, dá uma oferta gorda, então ela já se sente assim, eu estou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. E os espíritas não ficam para trás. Eles dá o dia da semana, vai lá, assiste a palestra, às vezes nem presta atenção no que o palestrante está falando, aí toma o passe, a água fluidificada e pronto. Estou purificado. São rituais que, se não tiver uma transformação interna, íntima, lá dentro, tanto do católico, quanto do evangélico, quanto do espírita, se não tiver uma transformação íntima, não adianta. E o espiritismo prega taxativamente, você mesmo falou aí agora há pouco, aí reforma íntima. A reforma íntima é a transformação. A gente vê que isso acontece realmente em algumas religiões, como os evangélicos, por exemplo. Eu conheço evangélicos que se transformaram de verdade. São pessoas que eu admiro, que eu gostaria, assim, que eu sigo mesmo, assim, sabe, do jeito que eu vejo. E assim como católicos também. Eu admiro demais certos católicos que eu vejo, que são pessoas assim realmente de fé. Tem aquela profissão de fé mesmo, assim. Não vive sem isso. Mas, assim, já outros eu fico vendo isso, que é mero ritual, ver um clubinho, igual você falou aí. Eu sou do grupo espírita, então eu fico lá com meus amigos. Ou seja, eu só trabalho no centro espírita se for uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer crochê para crianças. Então eu vou ficar só naquilo. Não, eu gosto de ir porque lá tem uma Kombi, eu gosto de dirigir Kombi. Peraí, gente. Peraí. A seara do Cristo ela é muito vasta. Então, assim, o André Luiz falava, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento e até aprender coisas novas, por que não? Fazendo bem, não é, Moacir? Mas você sabe que eu não. Eu acho que a gente. E eu não tô. Eu sou absolutamente favorável ao centro espírita. Eu acho que aliás, talvez aqui nesse plano centro espírita que eu frequento seja um lugar onde eu me sinta melhor neste planeta, né? Nesta encarnação. Porque ali é cheio de luz mesmo, né? Mas assim, o que eu acho que cada um ali vai estar na religião, né? De acordo com a sua evolução em particular, que a gente sabe que não começou nessa vida, começou muito antes, pode ser há 10, a 20, a 100, a milhares de encarnações, né? E cada um vai estar na religião que se adequa àquele momento de vida, né? Quando eu digo de vida, não apenas desta vida, de vidas, né? Para ele evoluir. O que às vezes me incomoda um pouco é que a gente não incentiva o estudo como deveria incentivar, né? Então, assim, caminhar pelas próprias pernas, né? A pessoa conheço, estou dando exemplo, que vai há 20 anos ao centro espírita e continua igual. Então não é o fato de ir ao centro espírita, né? E quando eu digo continua igual, não é algo que me incomode, porque não tenho relevância nenhuma na vida das pessoas, mas é algo que incomoda a ela. Ela se incomoda, ela se queixa, né? Então o que acontece? Ela vai ali, né? Pode frequentar a escola, mas se não tiver o despertar, se não estudar, ela vai ficar sempre com a fala do palestrante, sempre com duas pessoas que estão batendo papo no Instagram, né? Ou com qualquer outra opinião, né? Falta o estudo, né? Falta a pessoa entender, né, o que ela precisa fazer para se desenvolver. E aí o desenvolvimento ele é particular de cada um de nós, né? Não tem receita, não dá para a gente estabelecer uma receita. Olha, se fizer isso dá certo. Se tivesse uma receita dessa, tava tudo tranquilo, né? Bastaria fazer que já estava resolvido. Agora, o que a gente precisa, de fato, né? Eu acho que é criar uma grande rede como o meu canal, o seu e tantos outros que existem, né? E a gente criar essa rede de incentivo ao estudo do Espiritismo. E não um estudo sistematizado. Por que
tantas crianças não gostam da escola? Porque você pega um método e aplica para todo mundo. Você tem numa sala de aula 50 crianças diferentes. Se aplica o mesmo método para todas, algumas vão gostar, a maioria não. É porque você não dá espaço para o próprio desenvolvimento. Então, muitas vezes, eu penso que a gente deveria retornar, voltar, dar uns passinhos para trás, sabe? E entender que eu vou tentar, eu estou procurando as palavras para me expressar sem ser duro demais, né? Mas assim, a dar o pão, dar a cesta básica, dar a roupa, dar o banho para aquele que precisa, né? Mas ensinar o sujeito, né, para que ele aprenda a aprender, para que ele se torne mais independente, né? A partir do momento que a gente tem espíritas que aprendam a aprender, que leiam um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, estudem aquele trecho, entendam o que Jesus está falando ali, o que o Espírito está falando ali e o que Allan Kardec está explicando. A partir do momento que eles entendam aquilo e comecem a colocar em prática, eles vão entender que a vida vai melhorar. Porque melhora para todo mundo, né? E eu digo, né, que é muito simples, né? Basta que você tenha um Evangelho segundo o Espiritismo, se proponha a estudá-lo e pratique em casa. O melhor laboratório que a gente tem para praticar o Evangelho, para praticar o Espiritismo, é dentro de casa, né? Continua frequentando o centro, continua fazendo tudo que você faz, né? Mas vamos começar dentro de casa. A partir do momento em que eu entender o porquê, em determinado momento, eu sou grosseiro, eu paro de ser. Porque eu entendo que não tem motivo o suficiente para aquilo. A partir do momento que eu entender o porquê que a minha vaidade ou o meu orgulho me impede de me aproximar de algumas pessoas, eu passo a entender e deixo de fazer. E com isso, Ed, a gente só vai conseguir estudando e praticando. Estudando e praticando. Estudando e praticando. Né? Seguir muito o exemplo de Paulo, que viveu o Espiritismo na prática, sem ser espírita. Sem ser espírita. Não existia espiritismo. Né? Seguir o exemplo de Francisco de Assis, que viveu o espiritismo na prática. Eu vou falar algo que as pessoas acham que é meio polêmico, mas assim, é seguir o exemplo do Papa Francisco, que é o Papa da Igreja Católica. Mas, na minha opinião, é o mais espírita dos católicos. E se não dá para ele reformar tudo o que ele gostaria de reformar agora, ele faz o que pode. Então, pensando nesses exemplos de Paulo, de Francisco de Assis, do Papa Francisco, e tantos outros que a gente tem, né, para a nossa reforma íntima, a gente deixar de jogar lá na frente um objetivo gigantesco e fazer o que dá. Fazer o que a gente pode.
o que a gente consegue nesse momento. Porque pode ser que agora, aquilo que me incomoda demais e que impede a minha evolução moral, espiritual, pode ser que eu consiga fazer agora um minutinho, eu consiga não fazer um minutinho por mês. Mas daqui a pouco eu consigo 1 minuto por semana, 1 minuto por dia. Daqui a pouco eu consigo 1 minuto por hora. Daqui a pouco eu não faço mais. Né? Bons hábitos a gente adquire praticando. Ninguém aprende a tocar violão no primeiro dia. Né? Ninguém fica habilidoso em qualquer coisa no primeiro dia. Então, eu acho que é isso. A doutrina espírita que Kardec deixou para a gente, e fazendo essa relação com Jesus, Jesus, ele, como a segunda revelação, ele trouxe o amor. Ele trouxe para a gente a lição através do amor. Mas o amor que Jesus praticava não era aquele amor projetado, idealizado, aquele amor perfeito. Não, era um amor de que quando tinha que chamar a atenção do apóstolo, chamava. Quando tinha que quebrar o templo, quebrava. Quando tinha que se opor contra o poder da época, fazia oposição. Por quê? Porque ele entendeu, ele mostrou e deixou para todos, que todos entendessem, e os evangelhos, eles são a síntese dessa lição de Jesus, de que para amar eu preciso compreender. Para amar eu preciso compreender. E se o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os livros da codificação espírita, eles são baseados na moral de Jesus, no modelo de Jesus, seguindo esse modelo de maneira bem lógica, a gente precisa, para amar, compreender. Então, estudando o Espiritismo, eu passo a compreender. Colocando em prática, é o amor. Perfeito. Acho que é mais ou menos por aí. O amor é um sentimento muito sofisticado, não é, Moacir? Para ele existir, é sine qua non que existam outros sentimentos, outras competências, como, por exemplo, o respeito, a admiração. Aí o amor brota. Eu acho difícil alguém realmente amar uma pessoa que não tenha admiração e respeito por ela. Eu acho muito, muito complicado isso. E não sou eu que falo isso, é o psicólogo Rossandro Klinger que diz isso em um dos seus livros, que eu não me recordo o título. Mas, assim, como você estava falando aí sobre o amor, a gente tem um pouco uma visão poluída desse sentimento, né? Até por causa das escolhas que a gente faz na vida de consumir cultura, né? As informações e tudo mais. Mas o amor, ele é um sentimento assim que, na verdade, ele liberta, ele não aprisiona, ele não escraviza. O amor, ele foi muito bem definido por Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Né? Eu seria um símbolo que soa frio. Então, assim, o que dizer mais sobre esse sentimento tão sofisticado e tão maravilhoso, né? É muito triste uma pessoa que passa por uma vida e não consegue amar, né? Às vezes, assim, a gente até se questiona, será que realmente eu amo? Bem, é nos momentos de conflito e necessidade que a gente realmente vê se a gente ama ou não. Assim como a gente vê, muitas coisas se revelam para nós. Por isso que existem as provações da vida. Né? Mas você sabe, Ed, que eu vou me permitir respeitosamente discordar parcialmente de você, porque eu acho que não depende. Sabe? Eu acho que amor... E aí que está a importância do estudo e do autoconhecimento, porque o amor, ele está em nós.
eu não dependo de outra pessoa para amar. A outra pessoa, ela pode não me amar. Aliás, ela pode, se ela quiser, me odiar. Mas ela não pode me impedir de amá-la. É a mesma coisa quando a gente tem algum momento de conflito e alguma pessoa, né, e isso acontece com todo mundo, todos os dias, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ou que a gente não concorda, ou que fere os nossos princípios, os nossos valores. E quando isso acontece, a gente fica com raiva da pessoa. E quando a gente vibra esse sentimento de raiva, sabe o que acontece? A gente está se envenenando. A gente está se envenenando. Quando a gente deveria estar se iluminando, vibrando amor, a gente está se envenenando. Então, quando a gente fala de amor, a gente sempre está falando da gente. Porque sou eu que sinto. É a mesma coisa, né? Quando alguém está precisando de alguma coisa, né? Sei lá, ou está doente, ou está precisando de alguma coisa, e a gente faz uma prece por aquela pessoa, a gente tem certeza que aquela prece chega. Né? Porque a gente sabe que chega fisicamente, né? Porque a gente está num cercado de fluidos e obviamente, essa vibração ela chega na pessoa. E por que a gente julga que o ódio não? Né? Então, assim, o amor, e aí a reforma íntima ela é tão importante, o estudo é tão importante, se a gente for seguir o modelo de Jesus, Jesus ele amava sem esperar o reciprocidade. Ele amava por amar. Ele amava simplesmente porque era o mais inteligente a se fazer. Era o mais adequado. Era o correto. Né? Porque do mesmo jeito que a lei do progresso é uma lei de Deus, o amor é uma lei de Deus. Né? E só depende da gente. A gente é que ama. Quando nós somos jovens e nos apaixonamos e tem aquele momento em que a paixão ela se transforma em amor, né? Porque a paixão ela é revestida e atribuída de respeito, de carinho, de compreensão, de tolerância, de paciência, né? E aí vira amor. Você vira para a pessoa e fala, eu te amo. Você não fala, você me ama. Você fala, eu te amo. Então, o amor, ele está em mim. Entendi. Travou ou não, né? Não travou. Só parei para você poder falar. Ah, tá perfeito. Né? Ô Ed, você vai dar microfone para a professora? Eu fico falando aqui até 2 da manhã. Não, mas quem tem bagagem tem que falar mesmo, tá certo. Olha, poxa, quantas coisas maravilhosas eu tô aprendendo aqui com você, gente. Não, imagina, eu que tô aprendendo com você. Se eu soubesse, eu teria feito essa live há muito tempo atrás. Eu acompanho você assim, em algumas lives, eu gosto do que você fala, mas assim, nesse tema aqui tá maravilhoso. Sim, Moacir, assim, o Instagram, ele não mais limita as nossas lives em 60 minutos, né? Ele, acho que vai até 90, tudo, né? Mas eu gostaria de manter esse padrão de 60 minutos de live para não ficar até cansativo, né? Sim. Então, assim, para a gente concluir, assim, você tem algumas palavras finais que você gostaria de oferecer para nós, por favor? Eu gostaria. Primeiro, a te agradecer, Ed. É um privilégio estar aqui com todos vocês. Né? Eu te acompanho também. Você é uma pessoa muito culta, muito inteligente. Né? É um defensor do espiritismo. E eu acho que a gente está num momento tão trevoso
né, de uma forma geral, né, principalmente aqui no nosso país, que eu acho que é importantíssimo que a gente tenha pessoas iguais a você, que se propõem de maneira voluntária, né, a trazer a palavra, a trazer Jesus para o meio de nós, né? E o que eu queria deixar é isso. Muitas vezes, uma pequena mensagem, muitas vezes o espírita ele é taxado porque cobram de nós uma pseudo-perfeição. Dizem assim, ó, é espírita, mas olha lá o que ele está fazendo. É espírita, mas olha o que ele está fazendo. Né? Ou então, nos vê falando no centro e fala assim, aqui no centro ele é todo bonzinho, né? Mas eu sei que ele não é assim. Né? E aí, eu queria deixar essa mensagem final para que nós, espíritas, a gente se liberte desta carga. O espírita, nós não reconhecemos pela sua perfeição. O espírita, nós reconhecemos pela sua predisposição em mudar, pela sua predisposição em se reformar, pela sua predisposição em trocar sentimentos de baixa vibração por amor. É aí que a gente reconhece o espírita. Então, sejamos espíritas, imperfeitos, mas sejamos. Vamos todos seguir estudando e elaborando mesmo no sentido literal da palavra, os nossos próprios conceitos a partir dos livros da codificação. E toda vez que a gente tiver em dúvida sobre como agir, sendo espírita, lembrem-se sempre do nosso maior modelo e se indaguem. Se Jesus estivesse nessa situação a qual eu estou, o que ele faria? O que ele diria? E aí a gente já começa a entrar para o caminho que a gente precisa. Eu não sei o que ele faria, eu não sei o que ele diria, mas com violência, com baixa vibração, ele não trataria a situação. É isso que eu quero deixar. Né? E na dúvida, seguir o nosso maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. E principalmente aquele próximo que está mais próximo. Muito obrigado pela oportunidade. Moacir, eu agradeço o seu carinho, agradeço o seu ensinamento, assim, as palavras que você dedicou aqui para a gente. Eu gostaria de pedir para todas as pessoas aqui, dê uma chuva de coração aí para o Moacir, gente. Aperta aí, clica, joga, vamos dar muito coração para ele. É uma pessoa assim, maravilhosa mesmo, um missionário. Muito obrigado mesmo, viu? Eu gostaria de pedir para as pessoas que estão aqui conosco, que se ainda não seguem, vai lá e segue no Instagram, Mensagens Kardecistas, que é o canal, né, dessa pessoa maravilhosa aqui, o Moacir. E também, quem puder, siga o nosso canal Somos_Espiritismo, também no Instagram, porque assim a gente vamos nos seguindo, né, claro, e vamos nos fortalecendo, né, e a missão continua, o nosso trabalho continua, porque a nossa função principal, tanto do Somos Espiritismos como do Mensagem Kardecista, é a divulgação da doutrina espírita, e o estudo também, como o Moacir está sempre frisando aí, porque nós temos necessidade de estudo. Aqui no canal Somos Espiritismo, Moacir, nós temos um trabalho chamado Roda de Estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta é fazer estudo mesmo, é aprofundar nas questões, é ir atrás da etimologia das palavras e também desvendar certas passagens que, mesmo assim, com Kardec, não ficaram tão claras assim. Então, a gente tenta esclarecer da melhor maneira possível, sem pretensão de ser terminante com elas, né? Claro, jamais. É toda quarta-feira, às 19 horas. Então, assim, realmente é muito fundamental o estudo, porque o estudo espírita, ele é o diferencial mesmo da doutrina, né? É o que realmente faz com que a doutrina se diferencie das outras religiões. Não estou dizendo que as outras religiões não estudam,
mas o Espiritismo estuda sem amarras, estuda sem preconceito e estuda de uma forma que faz com que realmente a gente se eleve mesmo para valer. Então, eu agradeço muito ao Moacir pelas palavras dele, Eu que agradeço. pelo tempo que você dedicou aqui para a gente aqui. Eu quero dizer que essa live imperdível, mas algumas pessoas talvez não conseguiram pegar desde o início ou tiveram que sair, ela está salva no IGTV do canal Somos Espiritismo e logo mais vai estar também no YouTube do canal Somos Espiritismo, tá bom? Para quem quiser acompanhar. E agora eu vou pedir para o Moacir, por favor, no ponto alto dentro da nossa live, fazer uma oração para a gente, fazer uma prece de encerramento. Pode ser, Moacir? Pode, claro, claro, com certeza. Obrigado. Então vamos lá, vamos todos juntos. Minhas irmãs, meus irmãos, todos juntos e unidos num só coração. Vamos agora juntos mentalizar a figura meiga de Jesus, pedir a sua proteção e agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos juntos estudando o Espiritismo. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento tão importante de transição planetária. Agradecer a responsabilidade de conduzir essa transição. Nós agradecemos a Jesus pela oportunidade do estudo do Evangelho, seguindo a orientação, quando ele dizia que se 2 ou mais estiverem falando em meu nome, ele lá estaria. E eu não tenho dúvidas que ele está aqui conosco. Agradecer aos nossos mentores espirituais, que muito antes de aqui estarmos, prepararam o ambiente com as energias e os fluidos necessários. Agradecer aos nossos espíritos protetores, que nos ajudam, nos conduzem, nos inspiram. Nós agradecemos pela família que temos e pelo lar, sabemos como somos privilegiados, Senhor. E por fim, agradecemos a espiritualidade que nos dá a oportunidade do estudo para a nossa evolução espiritual. E para finalizar esse estudo tão importante de hoje, faremos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que beleza. Então, Moacir, muito obrigado. Fica com Deus, tá Eu bom? que agradeço. Tenha um bom fim de semana, viu? Para todos nós. E um bom fim de semana para todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.